Na noite de Quinta-feira Santa, na paróquia Santo Antônio de Pádua, fiéis se reuniram dentro da igreja em um momento de profundo silêncio, fé e reflexão. A celebração recordou uma das noites mais marcantes da história da fé cristã, quando Jesus, sabendo de tudo o que enfrentaria, escolheu permanecer junto daqueles que amava. Foi uma noite em que cada gesto, cada oração e cada instante convidou os presentes a lembrar que o amor de Deus se revela na humildade, no serviço e na entrega. O primeiro gesto que marcou a celebração foi o lava-pés. Durante a celebração, dentro da igreja, foi realizada a cerimônia de lava-pés, repetindo o gesto que Jesus realizou na última ceia com seus discípulos. Foi um profundo momento de fé e reflexão. O sacerdote se ajoelhou diante de 12 pessoas e lavou seus pés, recordando aquilo que Cristo fez há mais de 2000 anos. Naquele instante, o silêncio tomou conta da igreja, porque ali não estava apenas um gesto simbólico. Ali estava a lembrança viva de um Deus que se abaixa diante dos homens para ensinar que a verdadeira grandeza nasce da humildade. Jesus, sendo Senhor, se inclinou diante de seus discípulos. Aquele que tinha todo o poder escolheu servir. Aquele que poderia ser servido escolheu amar até o fim. E ao fazer isso, deixou um ensinamento que atravessa os séculos e continua falando ao coração de cada pessoa. Quem ama serve. Quem ama se coloca ao lado do outro. Quem ama aprende a ser humilde. O lava-pés recorda exatamente isso. Diante de Deus, não existem diferenças, não existem grandezas humanas. Diante de Deus, todos somos iguais, todos somos filhos amados, chamados a viver o mandamento novo deixado por Jesus: amar uns aos outros como Ele nos amou. Um amor que não mede esforço, que não calcula sacrifícios, um amor que simplesmente se entrega. Naquela mesma noite, a igreja também recorda a última ceia, quando Jesus institui a Eucaristia. Sabendo que o momento da sua paixão estava próximo, Cristo tomou o pão, partiu e disse aos seus discípulos que aquele era o seu corpo entregue por amor. Depois tomou o cálice e ofereceu com seu sangue, selando uma aliança eterna entre Deus e a humanidade. Outro momento de profunda fé aconteceu quando os fiéis, em oração, comungaram o corpo e o sangue de Cristo. Em silêncio, um a um se aproximaram do altar. Não havia pressa, não haviam palavras, apenas o silêncio de quem sabe que está diante de algo sagrado. Muitos olhos se fecharam, muitos corações se recolheram em oração. Naquele instante, cada fiel experimenta a presença de um Deus que acolhe, que ama e que perdoa. Um Deus que reconhece as dores, as lutas e as fragilidades de cada coração. Um Deus que não abandona seus filhos e que permanece ao lado de cada pessoa, mesmo quando a vida parece pesada demais. Após esse momento de comunhão, a celebração seguiu para um dos momentos mais fortes da noite, a transladação do Santíssimo Sacramento. Em procissão e em profundo silêncio, o Santíssimo foi conduzido para um local preparado para a adoração. Esse gesto recorda o início da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Ali começa a noite mais difícil da história da salvação, a noite em que Jesus se recolhe para rezar, sabendo que o sofrimento se aproxima, a noite em que o Filho de Deus sente o peso da dor, da solidão e da cruz que viria. Mesmo assim, ele não desiste. Mesmo assim, ele permanece fiel ao amor. Após a transladação, acontece o desnudamento do altar. As toalhas são retiradas, os sinais desaparecem e a igreja fica silenciosa. Esse gesto simboliza a dor daquele momento vivido por Jesus, quando tudo parecia se esvaziar.
O silêncio que permanece na igreja fala mais do que qualquer palavra. É o silêncio de quem contempla o mistério do amor de Deus. Um amor tão grande que foi capaz de se entregar totalmente pela humanidade. Diante do Santíssimo Sacramento, muitos fiéis permaneceram em vigília de adoração, em silêncio, em oração, em contemplação. Ali diante de Jesus, cada pessoa leva suas dores, suas esperanças e suas gratidões. Porque a Quinta-feira Santa não é apenas uma recordação de um acontecimento do passado, ela é um convite para olhar para o coração de Cristo e entender até onde vai o amor de Deus. Jesus se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. Jesus partiu o pão e ofereceu a sua própria vida. Jesus caminhou em direção da cruz por amor. E diante de tudo isso, a pergunta que ecoa no coração de cada fiel é simples, mas profunda. Se Deus foi capaz de amar assim, até onde somos capazes de amar também? A Quinta-feira Santa nos lembra que a fé não se vive apenas com palavras. A fé se vive com gestos, com humildade e com serviço e com amor. Porque o verdadeiro caminho de Cristo sempre começa assim, com um coração que aprende a amar como Ele amou.